pessoal, tudo bem? A todos vocês que acompanham o nosso canal na Itália e a quem ainda não acompanha, se inscreva no canal, deixe seu like, enfim. No final do vídeo a gente fala sobre isso, mas hoje eu tô aqui para falar de um assunto importante, tá? De um assunto onde muitas pessoas me fazem essa pergunta, querem saber principalmente do quê? Dos custos relacionados ao processo da cidadania italiana. Então muita gente vem e pergunta, mas olha, quanto que eu vou gastar nesse processo? Qual que é o valor médio, né, que a gente tem que, eu gosto de falar investir nesse processo. Então não vamos pensar em custo, vamos pensar em investimento. Se o seu sonho é a cidadania italiana, você tem que pensar em investimento. E esse investimento vai ter um valor gerado em cima de tudo que você vai fazer, certo? Então a primeira coisa, tá, gente? Caneta, papel na mão para que vocês anotem. Se você ainda não começou o processo, se você já está no meio do processo, se você ainda tem dúvidas de como é o processo, enfim, ao menos com esse vídeo você pode ter uma ideia em relação ao investimento, aos valores médios que você vai ter aí em relação a todo o processo, tá? Então vamos lá, o primeiro passo, obviamente, é a reunião de todos os documentos, tá? Você precisa ir nos cartórios aí no Brasil, você precisa encontrar, né, todos os documentos. Quando eu digo todos os documentos, são certidões emitidas em formato inteiro teor de toda a sua linhagem de transmissão, ou seja, você vai precisar emitir documentos, certidão de nascimento, casamento e óbito de toda a sua linhagem de transmissão, tá bom? Além disso, você vai precisar do documento do seu antenato italiano, que é o nosso trabalho aqui na Itália. Você me passa os dados. Olha, Rafaela, eu sei que meu antenato nasceu no comune X, na data tal, o nome dos pais, enfim, nós vamos no comune, na paróquia, né, onde for necessário e retiramos esse documento, enviamos para você esse documento original. O documento do antenato é muito importante porque ele é a base, né, para você saber se você vai precisar fazer ou não retificações nas outras certidões que vão ser emitidas aí no Brasil. Infelizmente ocorrem muitos erros nas certidões aí no Brasil, erros de sobrenome, erros de nome, algumas datas, e é importante que você faça todas essas correções, porque senão os comunes aqui na Itália podem negar os seus documentos, podem dizer que existem divergências nos documentos, então precisa ficar muito atento em relação a isso, tá? Com relação a documentos, existe o investimento médio, o valor médio para você emitir o documento aqui na Itália, no caso, se você contrata um serviço como o nosso, né, existe um valor médio para o nosso serviço, para que a gente te envie com segurança o documento do seu antenato italiano, tá? E você tem também os valores médios das certidões que você vai emitir aí no Brasil. Em relação às certidões aí no Brasil, você tem as certidões sendo emitidas em inteiro teor, que hoje elas estão com valor médio, varia um pouco de estado para estado, mas elas estão no valor médio de 35, 40 até 50 reais por certidão, tá? Então daí você já tá com sua caneta na mão, bom, você sabe que você vai ter que ir lá na sua linhagem. Um exemplo, tá? Digamos que é seu bisavô, o seu avô, o seu pai e você. Então você sabe que o do seu bisavô, que é seu antenato italiano, você vai ter que emitir esse documento. Certidão de nascimento, casamento e o óbito que provável não, vai estar aí no Brasil, tá? Aí vem do seu avô, nascimento, casamento e óbito. Do seu pai, nascimento, casamento e óbito se tiver. E o seu documento, nascimento e casamento se você for casado. Então lembre que daí você vai coloca agora no ladinho aí do que você está escrevendo, quantas certidões você vai ter que emitir, tá? Em cima desse valor médio. Ali você vai ter o quê? O valor médio que você vai gastar por documentos e certidões, tá? Ok, tenho todos os documentos, tudo lindo, não precisei fazer retificações. A parte de retificação, um capítulo à parte, eu posso fazer um outro vídeo para vocês para explicar o que é uma retificação administrativa e o que é uma retificação judicial, tá? Então, vou pular essa parte que pode ser um custo a mais, pode ser um investimento a mais aí, um valor a mais no seu processo, tá? Tô com o documento tudo bonitinho, tá tudo certo. Qual o próximo passo? Traduções. Tradução pode ser somente tradução juramentada. E a tradução juramentada deve ser feita por um tradutor juramentado na cidade, no local onde você tem residência aí no Brasil. Por exemplo, tá? Eu
sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eu fui reunir meus documentos, o que eu fiz? Tive que buscar uma tradutora juramentada no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tá legal? Isso tem que ficar muito claro, gente. E aí você vai fazer o orçamento. Sua cidade tem alguns mais tradutores juramentados, faça um orçamento com esses tradutores. Geralmente, os valores, eles são tabelados, tá? Então, eu vou dar aí um valor médio em relação à tradução. Pelo menos R$ 150 por documento. Então, de novo, canetinha na mão, quantos documentos eu tenho que traduzir? Coloca lá o valor total que você vai ter médio, tá? Das traduções. Lembrando que você não precisa traduzir do seu antenato italiano, ok? Próximo passo, tudo traduzido, tudo lindo. Vamos para o apostilamento? Apostilamento que começou no ano passado, 2016, que é a forma de você legalizar os documentos hoje aí no Brasil, facilitando muito os processos, sem depender... gente, aqui na Itália não tem como, né? Sino de igreja é toda hora. Mas vamos lá, não vou parar o vídeo por causa disso, não. Legalização, tá? Apostilamento. Você não precisa mais depender de agendamentos em consulados para fazer legalização, e você faz o apostilamento nos cartórios, tá? Valores de apostilamento variam muito, de novo, de estado para estado, região para região, tá? Os valores, eles são bastante divergentes, assim eu posso dizer, não é divergente, mas existem valores altos, valores médios, né? Então você tem que pesquisar bem. Não existe nenhuma legislação, nenhuma lei que diga, olha, se eu sou do estado do Mato Grosso do Sul, eu preciso apostilar só no Mato Grosso do Sul, tá? Até então não houve nenhuma regulamentação em relação a isso, então se você fizer orçamentos com cartórios, mesmo sendo fora do seu estado, não vai ter problema nenhum, tá? Então o apostilamento, até já fiz um outro vídeo sobre apostilamento, se você tem dúvida, dá uma olhadinha, procura aí no meu canal, que você vai ver como é o apostilamento, quais os cuidados que você tem que ter na hora de apostilar. Tá? Valores médios do apostilamento. Nesse caso, você vai ter aí, de novo, gente, eu vou ter que dar um valor médio, mas, por exemplo, tem estado, tem região fazendo aí apostilamento em torno de R$ 35 por documento, e tem estado fazendo até R$ 95 por documento. Então, pesquisem bem na hora de fazer o apostilamento. O que eu preciso apostilar, Rafaela? Todos os seus documentos, todas as suas certidões originais, além das traduções, tá bom? Você precisa traduzir todos os documentos originais, todas as certidões, mais as traduções, tirando, obviamente, o documento do seu antenato italiano. Legal? Tudo pronto, tudo bacana, né? Eu reuni meus documentos, eu traduzi meus documentos e eu apostilei os meus documentos. Ótimo, tô pronta para embarcar para a Itália. Então, mais algo que você vai ter que colocar aí, obviamente, no seu orçamento. Passagem para ir para a Itália, no período que você achar conveniente, o período que você tiver disponibilidade, né? O processo aqui na Itália, ele tem uma duração média de 3 meses, então é necessário que você tenha essa disponibilidade para ficar na Itália durante 3 meses. Então, coloque no seu orçamento 3 meses na Itália, tá? O que eu vou mais ou menos ter aí de valores médios, né? Diários aí na Itália, com alimentação, aluguel. E aí vem aquele porém, você vai fazer o seu processo com uma assessoria? Você vai fazer o seu processo sem uma assessoria? Então vai de você. Os valores médios da assessoria depende muito, de novo, falando em valor médio, mas você pode colocar aí no seu orçamento em torno de 3.000 euros, 3.500 euros, em alguns casos 2.500 euros menos o aluguel, tá? Por quê? Porque você vai precisar fazer a sua residência aqui na Itália, para a partir daí você ter os seus dados anagráficos no Comune e fazer o seu pedido, então, de reconhecimento da cidadania italiana. Então, essa é outra parte fundamental e, obviamente, você tem que analisar bem, colocar isso tudo no seu orçamento. Ah, Rafaela, eu vou para a Itália e não vou fazer com assessoria. Tudo bem, é uma escolha sua. Lembrando que você vai vir para a Itália de novo, coloque no seu orçamento ao menos 3 meses de aluguel, a passagem que você vai vir para cá, o tempo que você vai ter aqui de alimentação e valores médios diários que você vai ter aqui. Então, tudo isso você tem que analisar, tá? Se você vem fazer o processo sem assessoria, lembrando que você vai ter que fazer a sua residência, é ponto fundamental e primordial para que o Comune dê entrada no seu reconhecimento, tá? Então, se você anotou tudo, analise, planeje, pense.
Veja, eu estou com um orçamento para fazer agora, vou encarar, vou fazer, ou eu vou fazer aos poucos. Fica a sua escolha, fica a seu critério, mas eu acho importante passar para vocês tudo isso, passar esses valores médios, porque, enfim, né, a gente tem que se programar. Eu me programei, planejei, analisei, vim para a Itália, né, acabei fazendo com uma assessoria o meu processo por uma questão de eu tinha alguns receios, não falava a língua, enfim, entre outros poréns, a questão da residência, eu optei em fazer com assessoria, né? Então, quando eu fui fazer uma análise do meu orçamento geral, do quanto eu investi, tá? Eu posso dizer para vocês que foi em torno aí de pelo menos 15 mil reais, tá? Contando aí que nós infelizmente estamos com a moeda brasileira muito abaixo e, portanto, o euro acaba pesando um pouco na nossa conversão, tá? Então, queria deixar para vocês essa dica, queria deixar para vocês esse vídeo de planejamento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu joinha no vídeo, se inscrevam no meu canal, porque eu faço questão de passar essas informações para vocês. Eu também comecei como você está começando, sem saber absolutamente nada do mundo da cidadania, sem entender nada de onde, como, quando começar. Eu comecei completamente sozinha, pesquisando na internet. Eu deixo a dica para vocês do Fábio Barbiero, que inclusive eu fiz o curso de busca de documento com ele. Ele tem o Minha Saga. Inclusive, neste vídeo aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o PDF, o material do Minha Saga, para você, tá? Dá uma lida, gente. É um material completíssimo, contando toda a história, todo o caminho do Fábio Barbiero até ele conseguir fazer a cidadania, até ele ser reconhecido como cidadão italiano. Então é fantástico o material, ele é um grande consultor, hoje ele é um dos caras aí que mais sabem de cidadania, então vale a pena vocês conferirem esse material também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo mais eu devo postar aí mais vídeos, mais novidades. Também deixa o seu comentário se você quer que eu fale de algum assunto em particular, que eu saiba, é claro, para te ajudar, tá? Se você tiver dúvidas. E lembrando que nós temos nosso site www.naitaliacidadania.com.br para você conferir também novidades, tem a nossa página no Facebook, enfim, tudo que vocês precisarem de informações, eu tô aqui à disposição. Tá bom? Valeu, gente, de novo, um grande abraço para vocês e nos vemos em breve. Tchau!